Olá, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais e hoje é dia 7 de novembro de 2023 e estou aqui para fazer uma entrevista ao vivo com o doutor Gregório Andrade, que é advogado criminalista, e também com a Josefa Bezerra da Silva, que é irmã da Maria Criseide. Eu só quero justiça pela minha irmã é inocente, eu sou a irmã mais velha, mas minha irmã é o alma de Deus, minha irmã não tem coragem de matar uma barata, você entendeu? Como é que vai botar uma coisa dessa em cima da minha irmã? A justiça já sabe que a minha irmã é inocente, só que eles não querem liberar, acho que eles têm vergonha da falha que eles tiveram. E quero entrevistar também a Lohane Silva Nogueira, que é sobrinha da Maria Criseide. E eu só peço, só clamo por justiça, que a justiça brasileira ouça a nossa voz, ouça a minha tia lá de dentro, que ela possa falar, que ela possa se defender de uma coisa que nem sequer é citado o nome dela no processo. Não é, em momento, em parágrafo nenhum do processo, é citado o nome da minha tia. E até hoje, sequer deram a oportunidade da minha tia ser ouvida. Pelo contrário, eles calam a minha tia de forma que a minha tia não tem direito de pedir médico, a minha tia não tem direito de pedir uma visita, de pedir uma ligação. A minha tia está silenciada. Há quase 4 anos, a minha tia está completamente silenciada. Silenciada de todas as formas, de um apoio da família. Maria Criseide e o Wellington Marcelino, conhecido como Marrom, são inocentes, mas foram condenados a 15 anos de prisão por um homicídio ocorrido na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, e estão presos há 4 anos injustamente, mesmo sendo inocentes. Exigimos a revisão do julgamento e a libertação de Maria Criseide e Wellington. Na justiça, quem corre o risco de ir para a cadeia é o assentado. A força que eles têm na cidade, que é o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário e mais a Polícia Civil, eles estão usando esses artefatos contra as lideranças e os movimentos sociais. Eu, por exemplo, estou sendo processado. Processar líderes do movimento por parcelamento ilegal de solo, isso é coisa da ditadura. Lá em Uberlândia, a Comissão de Direitos Humanos não foi acionada em nenhum momento, então todas as reintegrações de posse são ilegais. Eu estou muito comovido, porque o doutor Greg Andrade me falou, e ele está empenhado em conquistar junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a revisão desse julgamento brutalmente injusto, né? Tem provas muito contundentes que demonstram a inocência de Maria Criseide e do Wellington. A Josefa, que é irmã da Maria Criseide, está aqui também para dar o depoimento dela. A Lohane Silva Nogueira, que é sobrinha da Maria Criseide, vai dar o depoimento aqui. Passo a palavra agora para o doutor Greg Andrade, advogado criminalista. Doutor Greg, bem-vindo aqui. Conte para o povo que vai nos acompanhar via internet, nos vários canais, o que aconteceu de fato que resultou nessa injustiça brutal, a condenação da Maria Criseide e do Wellington a 15 anos e já estando presos, mesmo sendo inocentes, presos há 4 anos. O que aconteceu de fato, doutor Greg Andrade? Muito obrigado, Frei Gilvander, obrigado pela oportunidade, né? Um abraço ao seu público, um abraço aos ouvintes, né? Vendo, né? E ouvindo essa transmissão. Prazer também estar aqui com os familiares da Maria Criseide e o Marrom, né? O Wellington. Frei, quando eu entrei em contato contigo, né? Estava em Brasília. Nós, né? Nossos caminhos, né? Nas lutas, elas não são de hoje, né, Frei? Mas eu já te conheço já de bastante tempo de lutas e eu falei, poxa, eu tenho que ter uma referência de uma pessoa, uma referência da luta pela moradia, porque este caso ele passa pela luta, né, de 2 camponeses por um pedaço de terra, Maria Criseide e Marrom. E quando me veio esse caso, né, esse caso veio para mim que tem alguma coisa de Deus, sim, não é possível, sabe? A Lohane é testemunha disso, eu a conheci, eu estava em Brasília procurando refúgio porque eu estava ameaçado de morte. E lá eu tomei, através de uma perita, a Carol, eu tomei
conhecimento desse caso. Ela comentou do caso, falou, olha, Minas Gerais tem coisas absurdas acontecendo. Tem 2 mulheres que foram estupradas lá. Eu falei, foi um comentário, eu ouvi, voltei para o hotel. Na prisão. Estupradas na prisão. O relato era de 2 mulheres que tinham sido estupradas por um policial penal dentro de uma prisão mineira, em Uberlândia. Ela comentou isso numa mesa, a Carol, que ela é perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do governo federal. E eu fui lá, na verdade, eu estava lá procurando refúgio, porque eu estou ameaçado de morte. Eu estou no programa de proteção a defensores de direitos humanos ameaçados de morte. E eu estava lá, né, fazendo essa articulação para minha proteção e até trazer o governo para dentro desse problema, afinal de contas, a exemplo de irmã Bernadette. Inclusive, eu estava em Brasília quando mataram a irmã Bernadette. O que se tem notícia é que os programas de proteção e de, enfim, Provita e outros foram arrasados no último governo. E aí eu tomei conhecimento desse caso, fui pro hotel, e chega no hotel, quem que me liga? A Lohane, sobrinha do Wellington, e falou do caso. Olha, ela veio falando, a princípio era uma sustentação oral, que ela estava querendo contratar meus trabalhos e tal, meu serviço. E aí eu conversei com ela, e aí na conversa ela foi, e assim, no final da conversa já, assim, muito sem jeito, ela falou assim, doutor, minha filha, minha tia, eu tô falando aqui com o senhor e tal, mas assim, é muito difícil, é muita luta que a gente está passando, e minha tia ela foi estuprada. Onde sua tia tá? Uberlândia. Ela tava só, não, tava ela e mais uma. Eu falei, pera, você conhece a Carol? Não, conheço, é perita, que não sei o que e tal, mas a Carol não foi quem não foi a Carol que te indicou, eu cheguei até você através da Adriana, que é uma militante familiar de presos, e confia muito no nosso trabalho, né? A Adriana, eu trabalho para ela já há bastante tempo, e aí tomei conhecimento desse caso, né? E era realmente o caso de Maria Criseide Wellington. Frei, eu tenho 10 anos de advocacia criminal. Você sabe da minha história, sou egresso do sistema prisional, né? Tive preso 9 anos ininterruptamente e 16 anos no total. E se tornou advogado para lutar por justiça. É meio paradoxo, né? É paradoxal, mas não. Aqui, hoje, nós estamos tratando de 2 inocentes. Eu nunca vi tanta injustiça na minha vida. Hoje, agora, dia 7/11/2023, às 11h57 da manhã, essa mulher e esse rapaz estão sofrendo uma injustiça. Estão presos, né, um casal que viveu durante 15 anos, eles têm uma união estável de 15 anos, quando aconteceu isso. E o que aconteceu? Esse casal que vive junto há 15 anos, né, numa união estável, eles, por luta por um pedaço de terra, por um pedaço de moradia, o Marrom é uma pessoa extremamente, o Wellington é uma pessoa extremamente, nós teremos o prazer de conversar com ele aqui, se Deus quiser. É uma pessoa extremamente articulada, ele tem uma dicção muito boa, tem uma oratória muito boa, tanto é que virou coordenador, e ele estava ali na coordenação de uma ocupação chamada Glória, em Uberlândia. Essa ocupação, ela, a princípio, até por pesquisas que eu fiz, pode ser mais, pode ser menos, posso estar falando alguma bobagem, mas ela é em torno de 2.200 famílias. 2.200 famílias é muita gente. Elege qualquer deputado, vereador, e o Marrom era coordenador disso, cara. Quase 10 mil pessoas na ocupação Glória lá, da qual o Marrom Wellington fazia parte, coordenando, Inclusive, hoje temos um vereador, o Higino, qual está ajudando, tem feito ali algumas articulações, o Higino, que não só o Higino, mas Miguel Ângelo, também eu conversei com ele, também falou, cara, ali eu tive uma votação muito boa. Temos vereadores eleitos, entendeu? Tendo lá a ocupação Glória, a sua base política, e Marrom era coordenador disso. Isso há 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás. Ele e Maria Criseide. Marrom veio para há um pouco tempo antes, ele com o pai do Miguel Ângelo, o Durval, fazendo audiência pública na Assembleia, falando justamente que ele estava sendo perseguido.
Justamente que o movimento estava sendo criminalizado. Ele estava falando isso, tem entrevistas dele pedindo socorro. Mas na justiça, quem corre o risco de ir para a cadeia é o assentado. A força que eles têm na cidade, que é o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário e mais a Polícia Civil, eles estão usando esses artefatos contra as lideranças e os movimentos sociais. Eu, por exemplo, estou sendo processado. Líderes do movimento por parcelamento ilegal de solo, isso é coisa da ditadura. Lá em Uberlândia, a Comissão de Direitos Humanos não foi acionada em nenhum momento, então todas as reintegrações de posse são ilegais. Nós estamos falando de duas pessoas que não têm qualquer passagem por polícia, tá? Situação. Você dizia que a Maria Criseide e o Wellington têm ótimos antecedentes. Esse casal, à frente dessa ocupação, na coordenação, ela e o Marrom, ali eles já estava, inclusive, a ocupação já estava, inclusive, andando, e até hoje virou um bairro, é o Glória, né, um bairro de Uberlândia. Em outras oportunidades, Frei, já houve os poderosos, já tentaram fazer outras coisas, criminalizar o movimento, você sabe muito bem como é que funciona. O tráfico também viu aquele mundo de pessoas, falou assim, opa, aqui dá para montar a boca, né? E você sabe muito bem que dentro de ocupação, seja ela urbana, rural, a primeira coisa não pode ter droga nem álcool, você sabe muito bem disso. Não fez. Tanto é que o Wellington era muito político, ele conseguia fazer esse movimento. Tanto é que era assim que ele também foi ser coordenador em Araçuaí, numa ocupação, se eu não me engano, tá? Depois Lohane pode até me corrigir, se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Até porque ele já estava, a ocupação Glória já estava andando, deixou ali o pessoal na coordenação. Dentre essa coordenação, essa Jéssica tinha uma bitaca na porta, né, na entrada da ocupação. O Wellington, nessa outra ocupação em Araçuaí, e fazendo ali também lá na ocupação Glória. Pois bem, é só que essa Jéssica do bar, ela era uma pessoa que ela viu no tráfico também uma possibilidade de ganhar dinheiro. E começou a fazer um tráfico. Os meninos do tráfico falaram, peraí, o Marrom pede pra gente não colocar droga, mas essa mulher estava vendendo droga, não pode. E já ali, já começou um problema, o tráfico já começou a ver esse movimento da Jéssica. Veio uma Jéssica, uma usuária, né, de nome Jéssica também, aqui eu vou falar Jéssica do Mal, só para vocês entenderem o que é Jéssica do Bar e Jéssica do Mal. Vou explicar o porquê que é Jéssica do Mal. Essa Jéssica do Mal, ela chegou na ocupação, o tráfico já chamou ela e falou aqui, vai lá e arruma problema com a Jéssica do Bar, que ela tá demais. Ela tá vendendo droga aqui, tá atravessando, não deixa de vender e fica vendendo. E foi assim que a Jéssica do Mal foi até a Jéssica do Bar, arrumou um problema ali, a Jéssica do Bar deu uns tapas nela. Nesse momento, Marrom estava chegando dessa ocupação, separou, expulsou a Jéssica do Mal da ocupação, falou, vai embora. Por quê? A Jéssica do Bar, o Marrom não sabia dessa movimentação dessa mulher vendendo droga. Até então, ela era uma pessoa da coordenação. Acabou os ânimos, acalmou, só que não acalmou para a Jéssica do Mal. Jéssica do Mal saiu gritando na ocupação que a Jéssica do Bar iria ver, que ela iria armar para ela, porque ela é conhecida do pessoal do tráfico. E assim foi feito. Chegou no tráfico, pessoal do menino do tráfico. Os meninos do tráfico já estavam esperando ali só um motivo. Estava ali o motivo. Foi lá, pegou a Jéssica do Bar, levou, isso à noite, levou para debaixo de um viaduto e fuzilou ela. Cinco caras. E aí, você lembra que o Marrom, ele tinha problemas com os poderosos da cidade? Nós estamos falando de um crime ocorrido há 5 anos atrás. Auge da fake news. E já rodou uma fake news, muito bem feita, dizendo que quem tinha mandado matar era Marrom e Criseide. Conveniente, né? Conveniente. E já começou a rodar isso na ocupação, fake news e tal, aquele trem todo. Gente, nós elegemos um idiota com uma madeira de piroca. Então, aí você fala assim, as pessoas não compravam isso, compram até hoje. E começou, e a outra, fake news muito bem feita, inclusive, tá? Profissional. E aí começou a rodar isso, Marrom e Criseide, duas pessoas que são militantes, não sou criminoso, cara. Eu procurou um advogado, doutor Nivaldo colocou eles dentro da caminhonete, foram até a delegacia. Veja bem, eu tô contando aqui, na cronologia, mas o pau tava torando para eles. Tava todo mundo achando que era eles. Inclusive a família da Jéssica do Mal. A Jéssica do Bar, entendeu?
A família dela já foi para a porta da Rede Globo, que também faz parte dali dos grandes poderosos ali. A Rede Globo pode falar. Fake news rodando, já falando, já dando, apontando quem que eram os mandantes do crime, que era Maria Criseide e o Wellington, né? Isso, né? Veja bem, Jéssica tinha um filho de 10 anos. Jéssica que morreu, não sei se é filho ou sobrinho, uma criança. Tinha uma criança nessa cena de 10 anos. Essa criança sequer podia ser testemunha. Mas essa criança fala, olha, o Wellington veio, o Wellington estava aqui, não, o Wellington apareceu e pegou a Jéssica e jogou ela para fora. Por esse depoimento, relacionaram o Wellington nesse crime da Jéssica que morreu. E não só isso, existem mais coisas, mas eu vou falar. O advogado, doutor Nivaldo, foi até a delegacia com o Wellington e Maria Criseide, fake news rodando, manifestação na porta de delegacia, pedindo justiça, pra você ter uma ideia. O delegado, que depois soube-se, isso tudo que eu tô falando tá no processo, tá? Não tô inventando nada aqui, não. Soube-se que ele foi preso, inclusive, numa operação da GAECO, por maracutaias 1000, tá? Nem sei se ainda tá. A gente nem sabe como que tá essa situação, se ele foi incorporado, porque é assim, né? Responde, volta, fica lá, né? Aposenta e enfim. O cara que foi responsável por isso. Porque ele fez uma investigação, desculpa, Frei, e peço desculpas aqui aos seus ouvintes, mas ele fez uma investigação no mínimo porca. No mínimo porca. Esse cidadão virou pro advogado e falou, não tenho condição de dar segurança. Volta depois. Tem gente querendo matar Maria Criseide e o Wellington. Eles ficaram no carro, o advogado veio, falou, o delegado falou que não tem condição de manter a segurança de vocês. Então eu sugiro voltar depois. Nós estamos falando de pessoas que nunca tiveram em delegacia. E nós estamos falando de massacre midiático. Eles apavorados, pouca instrução, contratou um advogado. Que Deus que me perdoe. E aqui, eu não tenho medo de falar isso aqui não. E vai me processar, que não sei o que. Não tem problema não, pode processar. Porque o serviço que esse advogado fez foi horrível. Ele simplesmente deixou o processo correr. O delegado, a investigação foi toda voltada para o tráfico e para o Marrom como mandante, por causa da criança de 10 anos. Marrom e Criseide fugiram, foram para Goiás. E o processo, Frei, esse processo, ele não tramitou, não. Ele galopou. Em menos de 3 anos, já tinha uma cadeia transitada e julgada. Eles foram condenados à revelia. O delegado fez uma operação, prendeu os meninos que tinham os executores, vamos pôr assim, os executores, tudo bandido, falou, bandido você sabe, fica calado. Não falou nem que sim, nem que não, ele fechou a investigação, tendo como mandante Maria Criseide e o Wellington, mandou isso para a justiça declarou revelia, e eles foram a júri popular, juntamente com os assassinos reais, os assassinos ficaram calados, e final das contas, deu 15 anos de cadeia para todo mundo. Eles como mandante, Maria Criseide e o Wellington, e os outros como executores. Fez um recurso de apelação, o recurso de apelação foi parar no tribunal, confirmou a cadeia, em 3 anos. Ou seja, cadeia transitada e julgada, o que tem para você fazer? É só pagar a cadeia, ou revisão criminal. Aí entra a defesa, a verdadeira defesa desse processo. Que não é só eu, tá, Frei? Aqui tem defensor público, doutor Túlio, se eu não me engano, um cara. Ele fez uma pintura. A peça de revisão criminal, e eu vou chegar lá, é uma pintura, tá? O trabalho também feito por uma outra advogada também, né, em que pese a família movimentou mundos e fundos para que ela pudesse fazer o que fez, e fez, também foi essencial. Mas o que foi essencial? Foi essencial, Frei, que aconteceu isso, Maria Criseide, depois de ter a cadeia transitada e julgada, eles expediram mandado de prisão, foram lá, prenderam eles lá em Goiás. Trouxeram para Uberlândia, o Wellington foi para Jaci e a Maria Criseide para Pimenta da Veiga, 2 presídios. Pimenta da Veiga, um presídio misto, e a Jaci, se eu não me engano, um presídio somente masculino. Maria Criseide ficou lá, já entrou no presídio, os 2 entraram no presídio condenados, tá? Porque eles eram arquivos vivos. E se tornaram ainda mais pela inexperiência e pela maldade do sistema de justiça criminal. Estou contando aqui uma história de horrores, tá? Essa mulher não tinha uma cadeia transitada de julgada, era uma mulher que nunca tinha entrado num presídio. Quando você é preso injustamente, o que você faz? Não foi eu não, foi ele. Você conta a história. E foi isso que ela fez. Só que a cadeia estava transitada e julgada, não tinha mais o que fazer. A não ser
revisão criminal. Mas isso é depois, não tem nada a ver com isso que fizeram com ela. O sistema prisional ouviu, falou, ela tá falando nome de traficante. A GAECO ouviu essa mulher e uma outra como informante. GAECO, para quem não conhece, o que é, Dr. Greg? GAECO é um órgão do Ministério Público investigativo, né, que tem amplos poderes, cara, sabe? Quem vigia o vigilante? O vigilante, entendeu? Eles são, entendeu? Não tem, em que pese fazem investigações muito bem feitas. Mas, neste caso em específico, eles esquecem, e o Ministério Público faz muito isso, eles esquecem a pessoa e invocam na prova. E é esse o problema, tá? Aqui fica a crítica, inclusive, a crítica construtiva, inclusive. Porque eles têm muita capacidade investigativa. Tanto é que eles fizeram uma investigação, a GAECO, e prendeu os líderes de tráfico do PCC da região, que estava ruim para ela, porque ela já entrou no presídio. Você lembra o fake news que rodou? O fake news era de foto da menina toda machucada, com inlações a possível estupro da menina. Eu tô falando da Jéssica que morreu, tá? E aí, tipo assim, estuprador na cadeia, com essa pecha, e informante, cara, a cadeia ficou pequena para eles. Está pequena para eles. Está pequena. Tanto para um quanto para outro. A gente faz o que pode. E você não sabe o que eu tenho feito nesses últimos tempos. Pois bem, Frei, eles, numa dessas investidas, eles conseguiram pegar a Maria Crisede, os presos, né? E eles queriam... eles só não mataram ela. Eu vou contar aqui na frente da família, com todo respeito, mas a família já está tão calejada, de tanta desgraça, que eu peço desculpas, mas eu vou relatar, tá? Eles só não mataram Maria Crisede porque eles queriam matar ela empalada, porque eles falavam que a menina tinha sido estuprada. Enquanto eles foram buscar o cabo de vassoura, já tinha massacrado ela. Tem as fotos aí. E aí os agentes prisioneiros conseguiram tirar ela. Por isso ela não morreu. Só que ficaram sem lugar, porque colocaram ela no seguro. Chega no seguro, uma presa faz uma carta e fala, olha, eu vim para poder matar Maria Crisede. Eu só não matei, eu tô aqui, só não matei porque eu estou apaixonada por uma amiga de cela dela, da Maria Crisede. E se eu fizer isso, essa menina para quem eu sou apaixonada vai me odiar. Mas eu vim aqui para matar ela porque ela é caguete, ela é inocente. Ela fez uma carta, tá? Essa carta está no processo. Essa carta chegou até a defesa anexou essa carta lá também. Essa é uma das provas da revisão criminal. Mas é conversa de preso, né? Carta de preso, quem que vai acreditar? Isso é uma prova, meia boca. Mas tem uma outra prova. Tem a prova da Dona Cícera. Dona Cícera é a mãe da Jéssica do Mal. A Dona Cícera é uma mulher calejada pelo sofrimento, periférica, muito religiosa. E Jéssica do Mal, não sei se você lembra, ela saiu gritando na ocupação porque eles tinham batido nela. E falando que Jéssica do Bar iria ver. Ela chegou em casa machucada, a Dona Cícera olhou para ela e falou, Jéssica, você é minha filha e eu te conheço. Tá rolando aí esse fake news, negócio de Jéssica, você já tinha problema com ela? Minha filha, conta para mim. Se você não tá pelo meio, você tá pelas beiradas. Conta para sua mãe. E ela contou, falou, olha mãe, quem matou a Jéssica foi os meninos do tráfico, eu falei com eles foram lá e mataram. Ah, mas e Maria Crisede e o Wellington? Eles não tem nada a ver com isso. Mas antes eles do que eu. Me dá um dinheiro que eu tô indo para Pernambuco. A mãe deu o dinheiro e ela sumiu no mundo. Mas ela não tá no Pernambuco, não. Descobri onde ela tá. Já tem o endereço. Se a polícia quiser, é só procurar comigo. Esse depoimento da mãe da Jéssica do Mal está no processo também? Calma, que você tá muito afoito, Frei. A Dona Cícera ficou com esse segredo no coração, religiosa, procurou a defesa. A defesa foi lá e falou, peraí, o que a senhora tá falando é muito sério. Levou ela num cartório de notas e falou na frente do tabelião, o tabelião tomou o termo dela por uma ata notorial. A defesa pegou a carta da presa e essa ata notorial e entregou pro juiz, falou aqui, ó, tem prova nova. O juiz olhou aquilo e falou, isso aqui tá no papel, tem que falar aí na minha cara. Marcou uma audiência de justificativa para justificar a prova, tá? É uma audiência. E assim, Dona Cícera, vem a presa, ela falou, ela confirmou o que ela tinha escrito, mas ela não deu detalhes porque ela é presa, mas ela confirmou. É uma prova. E a Dona Cícera sentou para poder fazer o depoimento. Muito humilde, sentada assim, ó. Isso tem vídeo, tá? Tem uma audiência, tem um promotor, um juiz e ela, e uma advogada. Ela sentou,
fizeram as perguntas para ela repetiu a história, que era a filha dela. O juiz, no final, vira para ela e fala assim, olha, a senhora sabe que a filha da senhora vai sair daqui com processo, né? A senhora sabe disso? E ela pode ser condenada. A dona Cícera tem isso, ô Frei, é emocionante porque tem na audiência. Essa senhora vira para o juiz e fala, com toda simplicidade, e fala, olha, antes a minha filha ser condenada para os homens do que perder a salvação eterna. Eu não conseguia dormir, hoje eu já vou conseguir dormir. Esse segredo me consumia, tem 2 inocentes pagando por um crime que não é deles. O juiz deu a audiência por encerrada e justificou a prova e mandou para o tribunal. É essa a prova que a gente tem. É essa a prova que a gente tem. Para piorar, essa aí é o lado bom. Mas tem um lado ruim da Maria Criseide enfrentando o que tinha que enfrentar. E está enfrentando até hoje, e o Wellington também. O casal morando junto 15 anos, hoje já tem 18 para 19, se amam, um vive mandando recado. Eu virei e foi ponto correio desses dois. Um manda recado pro outro, entendeu? Mas eu me sinto muito honrado disso, sabe? Eu sou muito direto, isso traz um pouco de alento a isso tudo, sabe? Porque Maria Criseide e o Wellington estão em prisões diferentes, né? Estão em prisões diferentes, e é aí que eu vou entrar, porque os dois enfrentando o que vão enfrentar agora. Ela, tendo em vista que ela não podia ficar no seguro, não podia ficar em lugar nenhum, ela e uma tal de Camila, que também contribuiu com as investigações do GAECO, foram colocadas numa sala, numa antessala da portaria, uma coisa... É um cativeiro. Botaram ela dentro de um cativeiro, as duas dentro de um cativeiro, que depois os próprios agentes prisionais nomearam lá como quarto das gueixas. Você sabe muito bem o que é uma gueixa, né, Frei? Gueixa é aquelas prostitutas japonesas, né, que prestavam serviços sexuais aos guerreiros. E elas foram nomeadas disso. Quarto das vagabundas, uma mulher que nunca tinha entrado numa cadeia. Estou falando da Maria Criseide. E sou advogada da Camila hoje também. É uma menina sensacional, cara. Eu vou tirar ela da cadeia também. E aí, as duas lá nesse quarto e tal, elas foram sistematicamente estupradas por um agente prisional do presídio. Coisas bárbaras, coisas do tipo de colocar o prestobarba na cela assim, e falar, eu quero raspado hoje, que hoje vai ter sexo anal. De falar, se você não der pra mim, eu vou lá arrebentar seu marido lá, vou fazer seu marido de bonequinho. E assim, esse homem estuprou essas duas mulheres, sabe-se lá quanto tempo, que elas nem sabem precisar. Agente penitenciário. Policial penal. Agora é só policial, aí. Policial penal. Dentro de eles estavam num cativeiro. Quem encontrou essas meninas foi... Você lembra da Carol que falou comigo, a perita? Ela foi fazer uma perícia nessa unidade prisional e ela notou, se você quiser, ela notou, Frei, um quarto recuado, tipo um tampado. Não era uma cela. E aí ela foi lá e viu que tinha duas mulheres lá dentro. E aí começou a conversar com essas mulheres. Quando ela começou a conversar, elas começaram, inclusive, a sofrer assédio. Mas elas eram peritas, né, cara? Quem que ia me peitar? Perita do governo federal e cheio de deputado e tal. Mas, assim, ainda tentaram ainda. E aí descobriu-se essas duas mulheres nesse cativeiro dentro do presídio. Essas mulheres estavam há 1 ano... Tudo que eu tô falando aqui tá no processo, tá? Eu gostaria de estar inventando isso aqui. Era melhor. Mas é real. E essas mulheres, elas ficaram nesse cativeiro, sendo estupradas. E aí foi quando... Aí é porque, graças a Deus, sabe, Frei? Tem ainda gente boa ainda. Tem gente com vergonha na cara, sabe? Os próprios agentes prisionais deram flagrante do tarado, do estuprador. Eu não falo nem... Frei, se quiser me processem. A presunção da inocência, com as provas coletadas nos autos, só não é condenado se não tiver justiça nessa terra. E aqui eu falo com muita tristeza, porque eu não quero prisão pra ninguém, nem pra esse desgraçado desse cara. Porque não vai consertar ele, sabe? Ainda mais no lugar onde que ele vai pra ir, que eu sei pra onde que ele vai. Mas eu vou fazer meu serviço, meu trabalho até o fim, cara. Eu só paro na hora que eu conseguir a cadeia desse cara. Mas eu tô do lado certo. Essas mulheres foram estupradas, cara. E essa mulher, essa Maria Criseide, inocente. Você entende a gravidade disso? E o pior de tudo, vem depois. Porque aí ela descobriu... Maria Criseide, até 1 mês atrás, continuava no mesmo presídio. Somente agora nós conseguimos. Isso depois de ter falado pro juiz, de ter falado pro promotor. Elas ficaram... quando a perita descobriu o caso delas, a oitiva deles, né? Porque deu flagrante no cara e não deu prisão nele. Olha pra você ver. A oitiva estava só internamente.
Não tinha um promotor sabendo do caso, não tinha um delegado, não tinha um promotor, não tinha ninguém. 1 ano e meio! Só descobriu por causa da perita. E descobriu, ô Frei, descobriu não foi só isso, não. Isso foi um dos casos. Eu só estou pensando Eu não dá para entender como que eles fizeram. E assim, não, eu até eu sei que, né, por uma questão legal, enfim, mas não dá para entender como que fizeram essa constatação e não saiu ninguém preso da direção, cara. Porque, assim, eu tô falando, ô Frei, o relatório é público. Eu tô falando, e eu posso ler um pedaço do relatório, eu tô falando de expressões de profundo abandono, 1 ano e meio sem visita, as mulheres estavam com a unha amarela, o tom da pele ficou amarelo, porque 1 ano e meio sem tomar sol. Dentro, aí você fala, como é que era lá onde elas estavam? Era um quarto onde não conseguia se colocar 2 colchões inteiros. E um buraco para poder fazer as necessidades. E uma água e um cano em cima. E aí o suplício ficou maior, porque quando eles descobriram, elas falaram. Aí elas ficaram sendo ameaçadas, ofereceram dinheiro. Por quê? O estuprador somente foi... não pode falar estuprador, né? O suposto estuprador, ele foi transferido pro outro presídio. Sabe qual presídio que ele foi? Para onde o marido da Maria Crisete estava. Ele nem foi afastado de imediato. Até porque ele só foi afastado porque ele começou a meter atestado, porque saiu uma reportagem pequenininha na época do noticiado, né, mas foi pequenininha. Foi uma coisa, sabe, quase insignificante. Esse cara, porque ficou com problemas psicológicos, ele se afastou e depois o Estado o afastou. E hoje tem um PAD também sobre isso. Mas ele foi preso, ele foi pego, ele não foi preso. Ele foi pego em flagrante. Preso não. E aí, para piorar a situação, quem continuou lá trabalhando lá? O enteado do estuprador. Você pode imaginar o que essas mulheres passaram. Até privação de comida. O Wellington é um homem que as fotos estão aí. Para não falar que esse advogado é mentiroso, porque eles falam agora falar isso. As fotos estão aí. O Wellington é um homem que, no mínimo, pesava de 90 a 100 quilos. Se hoje ele estiver pesando 60 quilos, é muito. As fotos estão aí. Frei, essas mulheres, elas ficaram até... Maria Crisete, até 1 mês atrás, ela estava em permanente estado de tortura. Um promotor relatou isso. E aí que tá. Nós estamos fazendo uma mobilização ia ter um julgamento dia 20 de novembro dessa revisão criminal. Já foi tirado de pauta 2 vezes. Porque eu vou deixar muito claro aqui para os seus ouvintes, para quem onde tiver. Maria, tudo bem? Meu nome é Gregório, tá? Eu tô gravando isso pra gente poder ter o controle aqui, tá? Eu sou advogado, quem entrou em contato comigo foi a Lohane. Eu já tô sabendo do seu caso todo, já tô sabendo de tudo que você tá passando aí. Eu peço que você fique tranquila, fique calma. O seu recurso, né, de revisão criminal vai ser julgado dia 14 agora, de setembro. O seu e o do Wellington. Doutora Rafaela, tá? Trabalha com a gente lá no escritório. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu já estou me apresentando aqui, tá, doutora, para o atendimento. Eu gostaria de, primeiro, falar com você que a sua filha, tá? Que tá grávida de 9 meses, né? Ela tá bem. E você é inocente. Sabe por que estão tirando de pauta? Porque é uma vergonha para o Tribunal de Justiça. Porque é uma vergonha para a Justiça. Porque é uma vergonha para o Ministério Público. Porque é uma vergonha para o sistema prisional. E isso ganhou aqui com você dando essa abertura e outros mais, né? Porque imagina, Frei, imagina eles julgando esse caso e falando essa mulher é inocente. Como que eles vão prestar conta disso para a sociedade, Frei? Entendeu? Então, só finalizando aqui, eu acho que eu já falei demais. Eu precisava falar. Então é isso. Hoje existiu um julgamento marcado para o dia 20. O desembargador 20 de novembro agora de 2023, né? Estava marcado para o dia 20 de novembro de 2023. Aliás, dia 20 é o dia da consciência negra, dia do Zumbi dos Palmares, de Dandara. É o dia também que, em 2004, o mandante Adriano Chafik mandou 18 jagunços matar os 5 sem-terras lá no Vale de Jequitinhonha, no acampamento Terra Prometida, em
na cidade. Mas aí que tá. Mas então, esse julgamento está desmarcado e não tem nova data, e a luta nossa é para que essa revisão criminal aí aconteça o mais rápido possível, né, doutor? A gente só quer que julga. A gente só quer que julga. As provas estão aí. Só julgar. Agora, se quiser julgar, eu boto a minha beca velha aqui e vou lá. Onde tiver. Em qualquer hora do dia e da noite. Eu estou preparado. Faça-se justiça. Coloque-se em pauta para o julgamento. Não tenham medo, desembargadores. Não tenham medo das consequências. É se enfrentando as consequências dos nossos atos que a gente consegue fazer diferente. Foi assim na minha vida. Tá na hora. Não tem que ficar para depois, não, porque tem 2 inocentes presos. E eles têm essa responsabilidade. Às vezes a impressão que eu tenho é que eles querem que essas pessoas morram. A impressão que eu tenho, sobretudo de Maria Criseide, porque essa mulher ficou até... Quando eu encontrei Maria Criseide, uma mulher que é decretada, tá, por uma organização criminosa, que assim, todo mundo queria a cabeça dela, ela tinha um processo contra agente prisional. Sabe onde essa mulher estava o dia que a Lohane encontrou comigo? O dia que a Lohane me contratou? Ela estava dentro do convívio. E assim ela permaneceu por mais de um mês, que somente depois de um mês que eu consegui tirar ela de dentro. Dentro do convívio, Frei, para quem não conhece, tem o seguro na prisão. Do convívio, né? Ela estava... Ela falava comigo, ela falava, doutor, eu não posso nem falar. Doutor Greg, eu, Frei Gilvander, desde que você me contou esse caso, aliás, eu já tinha ouvido falar, eu tenho estado muito comovido e para lá de indignado, e assim como está escrito várias vezes no 4º evangelho da Bíblia, Evangelho de João, diz que a verdade liberta e a mentira mata. E a condenação injusta e brutal de Maria Criseide e do Wellington Silva, o Marrom, é injusta, porque ele e ela são inocentes. Eu, Frei Gilvander, conheço o Dr. Greg Andrade há mais de 10 anos. Estamos ombro a ombro em várias lutas aí das ocupações urbanas, luta por terra, por moradia, para libertar as pessoas da pesadíssima cruz do aluguel, da pesadíssima cruz que é a humilhação de sobreviver de favor nas costas de parentes, né? Eu conheço bem o Dr. Greg, ele sentiu no próprio corpo as agruras do sistema penitenciário brasileiro, que são verdadeiras masmorras, campos de concentração, né? Mais de 800 mil irmãos e irmãs nossas presos, e muitos inocentes, né? Mais de 350 mil sem ter sido julgados, né? Então, abandonados em prisões superlotadas, né? Conheço também, sei que o Dr. Greg, após amargar por muito tempo a prisão, resolveu fazer a faculdade de Direito e se tornou advogado criminalista para lutar por justiça, mas justiça profunda mesmo. Não justiça de fariseu, de saduceu, mas justiça no seu sentido mais profundo. E outra coisa, o Dr. Greg é muito competente tecnicamente, juridicamente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma desses relatos que o Dr. Greg falou, que, aliás, que ele falou que estão tudo no processo judicial. Nós vimos aqui, não é apenas o fato, não aconteceu, não foi apenas uma injustiça, uma violência, condenar 2 pessoas inocentes, mas essa foi uma grave injustiça que depois se desdobrou numa cascata, num cipoal de injustiças, de violências. Maria Criseide e o Wellington estão sobrevivendo por milagre, mas presos injustamente. Então, nós vamos seguir lutando pela justiça. E outra coisa que eu queria deixar também negritado aqui, evidente, eu sou da Comissão Pastoral da Terra e já fui a Uberlândia para reforçar a luta por moradia, a luta por terra lá várias vezes. E tive a alegria e a responsabilidade de visitar várias vezes a ocupação do Glória, que de fato, como o Dr. Greg falou aqui, inicialmente era 2.200 famílias, hoje deve ter cerca de 4.000 famílias, ocuparam um terreno abandonado lá, que era da Universidade Federal de Uberlândia, e depois, com muita luta, conseguimos chegar num acordo com a participação do governo federal antes do desgoverno bolsonarista aí, e está lá um bairro bem organizado,
inclusive a Comissão Pastoral da Terra, através do nosso querido Frei Rodrigo Peretti, né, através do advogado doutor Higino, como o doutor Greg falou aqui, também através do outro advogado, José de Oliveira, né, participam e acompanham a Ocupação Glória. Nós somos testemunhas assim, da idoneidade do Wellington e da Maria Criseide. E eu que estou nessa luta apoiando as ocupações camponesas há quase 30 anos e a luta das ocupações urbanas há quase 20 anos, sou testemunha que a comunidade só coloca na coordenação pessoas que realmente demonstram que têm idoneidade, são pessoas honestas, éticas, e quando acontece alguma coisa assim, algum deslize, tem comissão de ética para retirar a pessoa da coordenação. Então, esse é um fortíssimo argumento. Se a Maria Criseide e o Wellington, conhecido como Marrom, estava na coordenação, né, e apurando, isso tudo que o Dr. Greg está dizendo aqui é a pura verdade, a luta por verdade. Por isso também que nós estamos somando força nessa luta pela libertação da Maria Criseide. Então, Maria Criseide e o Wellington, repetindo aqui para quem está chegando agora, né? Maria Criseide, Wellington Marcelino, conhecido como Marrom, são inocentes, mas foram condenados à revelia, não tiveram nem direito de se defender, direito a contraditório, foram condenados a 15 anos de prisão por um homicídio ocorrido em Uberlândia, Minas Gerais, estão presos há 4 anos injustamente, sofreram torturas, a Maria Criseide, inclusive, estupro dentro da prisão, né, ameaças de morte uma atrás da outra, né? Então, nós estamos exigindo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segunda instância, desembargadores, que reagende, porque já agendou e cancelou a agenda várias vezes, que reagende o julgamento dessa revisão criminal o quanto antes, porque nós precisamos estancar essa brutalidade, essa injustiça, essa violência que segue campeando ainda dia a dia. E depois eu vou retornar a palavra do Dr. Greg Andrade para ele colocar o que precisa ser complementado. Mas, Dr. Greg, primeiro assim, em nome da Comissão Pastoral da Terra, em nome da família, né, da Maria Criseide e do Wellington, em nome do povo que luta por justiça, que tem sede de justiça, gratidão, meu irmão, por você ter abraçado essa causa, que é uma causa por verdade, por justiça, por amor ao próximo. E sem mais agora, eu vou passar a palavra para Lohane Silva Nogueira, que é sobrinha da Maria Criseide e do Wellington, para ela também dar o seu testemunho. Lohane, seja bem-vinda, e eu sei que vocês, familiares, né, e muitos amigos e amigas, vêm sofrendo diariamente, dia e noite, com essa condenação injusta e com todas as violências que Maria Criseide e o Wellington vêm sofrendo. Eu sei que toda vez narrar isso é como mexer de novo na ferida, mas para que a verdade triunfe, para a gente colocar uma pá de cal nessa injustiça e nessa espiral de violência que vem acontecendo, é importante você falar. A palavra agora é com você, Lohane. Se apresente, o que você gostaria de dizer, de acrescentar, de comentar sobre o acontecido a partir do que o Dr. Greg Andrade colocou. Lohane. Boa tarde, Frei. Boa tarde, Dr. Greg. Boa tarde, Frei. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente, doutor, a oportunidade, o espaço que o senhor está dando para a gente, de estar vindo aqui buscar um pouco de justiça para isso que está acontecendo para mim, com a minha tia e com o meu tio. Hoje em dia, a gente já não tem nem palavra. O sofrimento é tanto que a gente já buscou uma explicação, a gente já buscou, de todas as formas, um meio de tentar resolver isso, de lutar por justiça, e até hoje a gente não encontrou. A gente está apelando para toda porta que a gente abre. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem como Deus mesmo que colocou o Dr. Greg na nossa vida, né, no caso de frente deles, que foi depois do Dr. Greg estar aí tomando a frente, que a gente tem uma posição maior sobre o caso dele, que a gente vê um pouco mais de resultado,
porque até 4 meses atrás eu ter contato com o Dr. Greg, eles estavam totalmente silenciados, a voz deles estava silenciada, a voz da nossa família, nossa clamância por justiça estava silenciada, nenhuma porta foi aberta. A gente buscava em OAB, a gente buscava em fórum, a gente entrava dentro dos gabinetes na promotoria, de promotores, de juízes, nenhum conseguia um posicionamento para a gente todas as vezes com prova, com as fotos da minha tia sendo espancada lá dentro, a gente chegou nesse fato mesmo. Sua tia sendo espancada, lá dentro onde? De Pimenta da Veiga, onde ela se encontrava. E a gente só... Minas Gerais. Sim, porque a gente só sabia mediante a videoconferência que ela fazia para a gente. Devido a ela ter um estado de depressão muito grande lá dentro, às vezes a assistente social permitia que ela ligasse para o telefone da assistente social mesmo, para a gente, para ter notícia, porque ela tanto teme a vida dela lá dentro, como ela teme a vida da gente aqui de fora. Ela tinha 3 filhos, inclusive um mês após ela ser presa, também foi morto aqui do lado de fora, no tanto que ela não pôde se despedir do filho, ela sofre lá dentro até hoje essa perda do filho, que ela não pôde nem mesmo se despedir do filho, então ela ainda tem 2 filhos aqui, no caso, que moram com a gente, que está com a gente. Então, quando ela vinha falar com a gente, entrar em contato por meio da ligação, a gente se deparava com ela toda machucada, o olho roxo, a boca roxa, toda cortada. Inclusive, o que a gente podia fazer era tirar print, a gente só tinha o desespero do momento, porque o senhor se põe no lugar, a gente saber que tem um parente ali que está preso, sendo ameaçado, e você recebe uma ligação e se depara com aquela cena dela toda machucada, dela roxa, dela nos prantos de choro, ela não conseguia falar com a gente. A única coisa que ela pedia para a gente era para a gente ficar em segurança, para a gente tomar cuidado, para cuidar do filho dela, que ela não sabia se ia ter uma próxima oportunidade de falar com a gente, se ela ia acordar viva para falar com a gente uma próxima vez. Então, o senhor imagina o desespero da família. Eu tento me manter um pouquinho mais firme, porque eu tenho minha mãe que já sofre com isso, tem minha tia que também está aí na ligação, que você vê o sofrimento dela. Então, a gente não consegue nem mesmo calcular o sofrimento que a minha avó passa, os filhos dela, o filho dela se encontra de uma forma que, a gente exclui ele um pouquinho do caso. Eu até falei isso pro Dr. Greg, eu falei, Dr. Greg, às vezes o senhor pensa assim, mas o filho dela não toma a frente, né? A gente exclui ele um pouquinho do caso, porque ele não tem estado emocional de lidar com isso, ainda mais depois desse fato do abuso. Ele, por ser filho, por ser homem, ele se sente muito debilitado nessa parte. Ela tem muita vergonha de até mesmo do filho dela estar em posição de frente nesse caso, entendeu? Então a gente mesmo sente a dor dela, a gente só clama por justiça, a gente quer espaço de abrir a voz, de ter voz nesse Brasil que a gente pensava tanto que a justiça era mais branda, né, doutor? Eu mesmo imaginava que o Brasil tinha uma justiça mais branda. E hoje eu vejo que isso não acontece. Então eu venho aqui, agradeço imensamente o senhor, agradeço demais o doutor Greg, que eu sei que o que o doutor Greg está fazendo é por questão humanitária que o doutor Greg está fazendo isso. Então eu agradeço demais o espaço que o senhor Frei está dando para a gente aqui, e eu só clamo por justiça, que a justiça brasileira ouça a nossa voz, ouça a minha tia lá de dentro, que ela possa falar, que ela possa se defender de uma coisa que nem sequer é citado o nome dela no processo. Não é, em momento, em parágrafo nenhum do processo, é citado o nome da minha tia. E nunca, em 10 anos que foi acontecido isso, aconteceu em 2013, em 2014, março de 2014, que aconteceu isso com essa moça que faleceu. Eu lembro de cor salteado. A minha tia foi presa em março de 2020. E até hoje, sequer deram a oportunidade da minha tia ser ouvida. Pelo contrário, eles calam a minha tia de forma que a minha tia não tem direito de pedir médico, a minha tia não tem direito de pedir uma visita, de pedir uma ligação. A minha tia está silenciada. Há quase 4 anos, a minha tia está completamente silenciada. Silenciada de todas as formas, de um apoio da família. Ô, Lohane, caiu sua ligação, mas deixa eu aproveitar aqui. Primeiro,
Gratidão, Lohane Silva Nogueira, por você estar dando o seu testemunho aqui, mas eu vou aproveitar para fazer 2 perguntas. Pela sua fala aqui, você mostrou que você testemunhou, você viu pelas ligações, pela via virtual aí, você falando com ela, e você viu que ela estava toda ferida, então você viu as provas de que Maria Criselda estava sendo torturada dentro de um presídio em Uberlândia. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Quero que você deixe isso bem negritado aqui. Segunda coisa, conte um pouquinho, para quem não teve a alegria de conviver, assim, de perto, com a Maria Criseide e com o Wellington, como é que era o estilo de vida dela? Ela agia assim, assado? Era uma pessoa ruim? Amiga ou não? Você acha que seria possível, pelo jeito dela? Conta um pouco como é que é o jeito dela lidar com as pessoas e do Wellington também lidar, para ver se, considerando assim, o jeito dela atuar, se é possível assim, levantar a hipótese de um dia ele e ela mandar matar alguém. Tá, Jamais. A minha tia sempre foi uma mulher muito alegre. Era a diversão da nossa família toda, era ela, né? Inclusive, assim, um tempo antes de acontecer todas essas fatalidades na nossa família, que a gente é um pessoal muito unido, graças a Deus. O Dr. Greg sabe disso. 3 meses antes dessa fatalidade, a gente teve uma das piores percas na nossa família, que foi a perca do meu avô. Então, tipo assim, ela, mas ele sempre foi a chama acesa da nossa família, né? Ele sempre nunca deixou ninguém se apagar. Pelo contrário, eles mantinham todo mundo a alegria, por mais que a gente sempre passando por tribulações, por percas, mas ele sempre mantendo a família de pé, com alegria, com sorrisos. E em questão de fazer mal, era incapaz, meu tio era incapaz de fazer mal. Meu tio não tinha coragem de matar um sapo, doutor. A gente sempre brincava com ele, até mesmo uns 2 meses, a gente tem um vídeo, 2 meses antes dele ir preso, a minha tia fez um vídeo brincando com ele, achou uma cobra coral na casa dele, e ele corria, que ele não tinha, ele nunca matou animal, ele não mata animal, nem mesmo para comer ele não mata. Então a gente brincava com ele, né? Justamente isso, que ele era muito medroso. Então, possibilidade nenhuma. Ele nunca foi essa pessoa de ter maldade no coração, nunca desejou mal para ninguém. Nem sequer a pessoa fazendo mal para ele não era pessoa de desejar o mal para aquela pessoa. Pelo contrário, ele tinha uma casa de Umbanda, ele era pai de santo, onde ele fazia muito era caridade. Pelo contrário, trabalhava da caridade, vivia da caridade, de ajudar as pessoas. Quem batesse na porta dele, até mesmo quem ele visse, ele ia atrás, se está precisando, fulano. A nossa família, por ser muito carente, eles direto estavam ligando um para um outro, preocupado, tá precisando de alguma coisa e tal. Nossa família sempre foi assim, ele e ela principalmente, sempre teve isso. Então, em questão disso, de fazer de maldade, de ter aquela maldade de dentro, jamais. Ali são 2 pessoas que eu mesmo coloco a minha mão no fogo, eu tenho ele como pai, porque eu sei da bondade dele, sei da humildade dele, sei do coração que ele tem, da pessoa que ele é, doutor. Então, eu coloco a minha mão no fogo, eu estou aqui de coração aberto, clamando por justiça por eles, porque se eu não soubesse da índole deles, das pessoas que eles eram, hoje eu estaria sossegada, eu viveria minha vida, seguiria minha vida tranquila, não ia me preocupar com isso. Agora, a minha preocupação, a minha clamância, o meu pedido de socorro é porque eu acredito na inocência deles, eu sei da verdade deles, eu sei quem o Wellington Marcelino Romano é como pessoa, como o Marrom é, meu tio é, como a Maria Criseide é, como mulher, como tia, como avó dos netos dela, que ela perdeu o nascimento de vários netos lá dentro, tá tudo aqui de fora junto com a gente vê o choro dela, a clamância dela para sair, para cuidar desses netos daqui de fora, que precisa dela, inclusive os 2 mais velhos, que são do filho dela que faleceu, está aqui esperando para ela sair, para ela tomar de conta, porque bebe num estado
meio de poucas condições, né, doutor? Porque eu sou mãe solteira, eu vivo essa luta, então eu sei da luta da mãe das crianças também tem aqui de fora, e espero também que ela saiba poder ajudar ela com as crianças, entendeu, doutor? Então, é isso, é o meu pedido de socorro por duas pessoas que eu sei, que eu tenho a plena convicção, eu com a minha fé e tenho fé em Deus, que quem tem fé também, e vê certinho o caso deles, vê minha tia, pode estudar um pouquinho quem que é Maria Criseide, o Hélito, se você botar o nome do meu tio aí em qualquer lugar, você vai ver a pessoa que ele era, arrodeado de criança, arrodeado de gente, que ele sempre foi assim, ele sempre foi da caridade, ele sempre foi tirar da boca dele, dar para a pessoa, se a pessoa estiver precisando. Eu me lembro como eu convivo a ele, eu tenho 26 anos, eu convivo com ele desde os meus 6 anos de idade. É 20 anos que eu conheço o Wellington. É 20 anos que eu sei a trajetória dele, eu sei tudo que ele faz. Eu me lembro dele desde quando eu tinha 8 anos de idade, que a gente sempre morando em assentamento, ele enchia um carro de menino e levava para a igreja. A gente ir nos congressos do Elismar Prado, do Wellington Prado, ele sempre botando a gente nas coisas, a gente ia às vezes mais por curtição mesmo, às vezes para brincar, para comer uma comida boa, porque a gente sempre era de condição baixa, e ele levava a gente sempre naquele bom coração de manter a gente por perto. Então, jamais eu vou aceitar falar assim, o Wellington tem um coração mau, o Wellington faria isso. Não, eu bato de frente, eu tomo as dores por ele, eu sofro a dor dele, eu sinto a dor dele, eu sinto a dor da minha tia, porque eu convivo com eles há 20 anos, e eu sei a pessoas que eles são, e eu sei até onde eles seriam capazes. Pelo contrário, eles morreriam, se eles vissem uma injustiça, eles morreriam no lugar da pessoa, porque eles não aceitam injustiça, jamais. Lohane, gratidão por esse depoimento aqui, né? E eu, que, como eu falei antes, que estou nessa luta por terra e por moradia já há quase 30 anos e conheço de perto. Coordenar uma ocupação, ou seja, luta por terra, por moradia, é um desafio tremendo. A regra geral é o seguinte, só aceita essa tarefa árdua, que é um grande desafio de coordenar uma comunidade de luta por terra, por moradia, a pessoa tem que amar muito o próximo. Normalmente é pessoas que amam o próximo, pessoas que sentem, olha, a gente sabe muito bem, porque se a ocupação não for bem coordenada, vem o despejo, a tropa de choque, o juiz manda e a tropa de choque vem para despejar. Então, coordenar uma comunidade de luta por terra e moradia é um grande desafio. Normalmente, quem aceita essa missão são pessoas muito humanas, justas, solidárias, éticas e tudo. Então, eu acredito também, piamente, Lohane, nesse testemunho seu, do Dr. Greg aqui, de que, de fato, Maria Criseide e o Wellington são inocentes. E o Tribunal de Justiça, em segunda instância, através de, acho que depois o Dr. Greg vai confirmar aqui, mas me parece que são 3 desembargadores, precisa fazer essa revisão criminal e a única decisão justa, necessária e urgente que precisa ser tomada é declarar a inocência de Maria Criseide e do Wellington. E reconhecer, o tribunal precisa bater no peito e reconhecer que foi uma decisão errada, injusta e que desencadeou uma espiral de injustiça e de violência. Mas, Lohane, antes de eu passar a palavra para Josefa, fiquei feliz que alguém sentou do seu lado aí. Quem sentou do seu lado aí é sua mamãe? Quem que é? Sim, é minha mãe. Como é que é o nome da mamãe? Quitéria. Dona Quitéria, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, se eu tivesse aí pessoalmente para te abraçar, seria melhor, mas alegria, que bom que você pegou uma caroninha aí sentado do lado da Lohane aí, pode até chegar o banquinho para um lado aí, Lohane, ou mexer para ela aparecer um pouquinho mais aí. Quitéria, você quer falar uma palavrinha? Acrescentar... Eu quero só agradecer a Deus pelo Senhor ter ouvido a gente e estar querendo nos ajudar. Eu não tenho muito o que falar, não consigo. Então, que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, continue nos guiando para a gente conquistar Amém. Em breve a libertação da Maria Criseide e do Wellington. Então, agora, com alegria, eu vou passar a palavra para Josefa Bezerra da Silva, que é a irmã da Quitéria, não é? Pelo que eu entendo, né, Lohane? Sim.
Sim. Vamos ouvir um pouquinho agora. Josefa, se apresente. Josefa Bezerra da Silva, que é a irmã da Maria Criseide. O que você gostaria de falar, Josefa, de acrescentar o que o Dr. Greg e a Lohane falou aqui? A palavra é com você. Eu não tenho muito o que falar, porque o seu Gregório e a Lohane falou tudo. Mas o que eu tenho a agradecer a Deus, primeiramente, que eu tenho que agradecer a Deus, por você, primeiramente o Gregório, abaixo de Deus, segundo a você, por ter abraçado essa causa junto com nós. Peço a Deus proteção divina para vocês dois, entendeu? Agradeço a Nalva também por ter passado seu contato para mim, você entendeu? E, doutor, acho que o doutor Gregório esqueceu de ter falado também. A minha irmã ficou 15 dias sem tomar banho. Minha irmã ficou 15 dias sem tomar banho naquele presídio. A minha irmã ficou tendo uma refeição só por dia. A minha irmã, depois que a pessoa está dentro daquele lugar lá, a pessoa é uma coisa do cachorro, entendeu? Jogava comer para ela, de qualquer jeito, para ela comer. Isso é de menos. Mas 15 dias sem tomar um banho, 15 dias sem tomar um banho, 15 dias com uma refeição só, imagina que a minha irmã não sofreu. Então, assim, eu só tenho a falar aqui, gente, pelo sangue de Cristo, eu peço e eu clamo o sangue de Cristo para esses promotores, esse juiz, esse desembargador, tá vendo? Ter mais, assim, ler mais o processo da minha irmã com mais carinho, com mais atenção, porque depois que o Gregório entrou, gente, eu vou falar para vocês aqui, a nossa vida mudou, porque nós não tinha ninguém para ter uma voz por nós, que nem o Gregório tem. Desculpa falar Gregório, doutor Gregório, entendeu? Nós não tínhamos uma voz ativa que nem nós está tendo agora. Nós está tendo o doutor Gregório, nós está tendo o Senhor abaixo de Deus, entendeu? Então eu peço a Deus pela vida de vocês, que Deus dá a proteção divina que vocês merecem e vão ter, que Deus está cobrindo vocês com o santo manto divino dele, para vocês continuar, tá vendo? Fazendo, tá vendo? Essa bondade, essa caridade que vocês fazem pelas pessoas inocentes, que esse nosso Brasil parece que é cego, essa nossa justiça parece que é cega. Nós fizemos uma reportagem, que a Lohane acho que esqueceu de falar, uma reportagem, nós fomos para Passaguara, fizemos uma reportagem com a Globo, fizemos uma reportagem com o SBT, fizemos reportagem com a Record, e eles pegaram essa reportagem, nessa reportagem não veio ao ar, entendeu? Essa reportagem não veio ao ar, nós não vimos nada que fizeram para nós, a nosso favor, a favor da minha irmã, entendeu? A minha mãe é depressiva, minha mãe, até o cabelo de faca, minha mãe cortou, você entendeu? Nós estamos passando por uma fase que, eu só tenho a agradecer ao doutor Gregório de tudo que ele está fazendo por nós, e agora, com essa força divina que o Senhor apareceu na nossa vida. Eu não tenho mais o que falar. A Lohane falou tudo, que eu não tenho condição de falar mais. Eu só quero justiça pela minha irmã é inocente, eu sou a irmã mais velha, eu chamo ela de Leidinha. Leidinha nunca foi assim, de dar um tapa em nós, brigar, nós xingava ela de zoião, porque ela tem um olho muito grande. Mas minha irmã é uma alma de Deus, minha irmã não tem coragem de matar uma barata, você entendeu? Como é que vai botar uma coisa dessa em cima da minha irmã? A justiça já sabe que a minha irmã é inocente, só que eles não querem liberar, acho que eles têm vergonha da falha que eles tiveram. Então aí, eu agradeço demais a vocês. Ok, Josefa, gratidão pelo seu depoimento emocionado aqui. A gente vê na Bíblia, está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, assim, que a boca fala, o coração está cheio. Josefa, eu estava dizendo o seguinte, lá no Evangelho de Jesus Cristo fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, assim, ouvindo você atentamente aqui, é claro que você está falando a pura verdade, porque de forma espontânea. Então, eu queria fazer duas perguntinhas antes de devolver a palavra para o Dr. Greg, para a gente tentar fechar nosso vídeo reportagem aqui. Josefa, a sua família é uma família cigana, não é? Somos. Essa é a primeira pergunta. Vocês são uma família cigana, segundo Scalon, né? Isso. O senhor sabe chip também? Sim, porque nós da Comissão Pastoral da Terra, nós defendemos os camponeses e os povos e comunidades tradicionais. E os ciganos, né, são um povo tradicional com a cultura milenar. Então, eu estou tendo a alegria de acompanhar a luta do povo cigano Calon em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, Ibirité, Brumadinho,
Viçosa, Noroeste de Minas, Minas Gerais é o estado do Brasil que tem a maior população cigana, Calon, do Brasil. Então, fiquei feliz em saber desse detalhe, Josefa e Lohane, que vocês são também ciganos Calon. E a Nalva, que você fez referência aí, a Valdinalva, a esposa do Itamar, né, está no acampamento cigano aqui no município de Birité, região metropolitana de Belo Horizonte, uma grande liderança cigana também, nós temos alegria. Mas eu queria só insistir na pergunta aqui, Josefa. Então, você que é a irmã mais velha e que conhece Maria Criseide desde o nascimento dela e conviveu com ela e tudo, e depois aí convivendo no mínimo 15 anos com o Wellington, você não tem dúvida nenhuma que Maria Criseide e o Wellington são inocentes? Nenhuma. Eu boto a minha mão no fogo, o que tiver de fazer assim, o possível e o impossível, para falar, não para provar vocês vão provar a inocência da minha irmã, mas para falar assim, minha irmã é inocente, eu faço. A minha irmã é inocente. Mesma coisa você pegar uma criança, um bebezinho, pegar e dar uma mamadeira envenenada para eles mamar, é a mesma coisa minha irmã e meu cunhado, eles estão ali inocentes. O inocente não mama mamadeira envenenada? O que você der para o inocente beber, ele não bebe? Minha irmã, mas o meu cunhado está ali dentro, um inocente. Josefa, muito obrigado. E Dr. Greg Andrade, vou devolver a palavra para você agora, para as considerações finais, para a gente tentar fechar aqui. Depois, se a Lohane quiser dizer uma palavrinha final também, alguma coisa que faltou. Aliás, Josefa, eu queria frisar o seguinte, tem muitos motivos para nós estarmos fazendo esse vídeo reportagem aqui. Um deles é porque eu já, por experiência própria, em 30 anos de luta ao lado dos pobres sem terra, dos sem casa, luta por justiça socioambiental, por justiça urbana, por justiça agrária, eu já sei que a grande imprensa, igual você falou, e TV Globo, TV Lobo, as grandes mídias, grandes rádios, tudo, os proprietários delas são os ricaços, os grandes empresários. E aí, muitas vezes, quando eles ouvem as verdades, eles censuram e não colocam no ar. Então, ele abafa. Provavelmente por isso é que não deram voz, por isso que nós vamos dar voz. Estamos reforçando para dar voz para que a verdade apareça. Doutor Greg, o que é preciso? Eu só tenho a agradecer ao Senhor, que Jesus te ilumine, te abençoe, te proteja. Você e o Gregório, em nome do sangue de Cristo, vocês são brindados por Deus, vocês dois. Amém, Josefa. Doutor Greg, o que é preciso considerar, algum ponto que você quer enfatizar aqui ou acrescentar? A palavra é com você, doutor Greg. Bom, somente finalizando, eu acho que ouvindo a família, né, a gente fica muito, não que nesse caso a gente consegue, nesse caso específico, a gente consegue enxergar um ser humano atrás de um processo criminal, mas conversando com a família, a gente consegue perceber o tamanho da injustiça, é mais latente, né? E é isso, eu acho que o Frei, ele foi muito, muito feliz quando ele fala que as palavras, quando elas vêm de forma espontânea, elas vêm eivadas com a verdade, né? E o que a dona Josefa nos trouxe aí de último, né? E é bom pensar, sabe? Que é de uma verdade desconcertante. O judiciário tem que ter coragem para admitir o erro. Que admitir erro tem que ter coragem. Os desembargadores, e aqui eu falo direto, Dorgal de Andrada, Júlio César Lores e Correia Camargo, que são lá da turma do segundo Feitos, né, da Rua Goiás, eles têm que se debruçar sobre ele, não tem como fugir, desembargador. São três desembargadores que vão julgar, doutor Greg? São 3 desembargadores, o relator é o Dorgal de Andrada, né, o revisor é o Júlio César Lores e o vogal é o Correia Camargo. Então, assim, já conversei com os 3, eles conhecem de cor esse processo, eles sabem, tanto é que eles sabem, que eles estão tirando e pondo na pauta. Julguem! Não tenham medo! Vocês estão com medo? Vocês estão com medo de quê? De julgar? Julguem! E julguem! E com muita tranquilidade. Vocês têm que... Aliás, o trabalho de vocês é julgar, então julguem. As provas estão postas.
A verdade está posta. Julguem. Tenham a coragem, porque para julgar tem que ter coragem. Tirar e ficar botando feito em pauta, feito que sabidamente a pessoa tem um indício forte, que tem 2 inocentes, no mínimo é covarde. Tô falando aqui para os 3 desembargadores. No mínimo é covarde. Julguem. Esse feito era para ter sido julgado em setembro. Nós entramos no feito e falamos, não vou, online não. Aí, não, vai ser presencial no dia 20 de agora, dia 20 de novembro. Estamos preparados. Tá todo mundo esperando. A família tá ansiosa. Qual o medo? Qual o receio? E aí, de repente, porque justificativa que me passaram ontem, que o Dorgal de Andrada, que o desembargador, tem férias. A gente entende. Julga antes de ir para férias. Encare os monstros que vocês criaram. Porque esse monstro de matar inocente, de torturar, de matar pessoas, de moer vida, foi criado por vocês. Esses presídios que são desse jeito são com a conivência de vossas excelências. Qual o medo? Porque eu vou falar isso para eles. Eu vou. Ah, mas ele pode julgar. Se vai... Olha, ele tem que julgar com a consciência dele. Não interessa se ele gosta ou não do advogado. Muita gente não gosta de mim, mas tem que concordar com o que eu falo. Então, ainda que eu esteja falando a verdade, tem que ser julgado. Então, o que eu peço aqui, encarecidamente, é que esse processo seja colocado em pauta ainda esse ano. Eu não vou mandar vídeo, porque eles fizeram essa proposta, sabe, Frei? Na verdade, é uma desmobilização, porque sabe que a família está fazendo aí mundos e fundos, sem condição. Já conseguimos um ônibus para vir, pedir justiça, aí ele tira de pauta, para desmobilizar, para esfriar a pauta. Mas não adianta, sabe, Frei? Porque uma hora ou outra eu não vou parar. Vai parar só se cair Deus tiver misericórdia de a gente acabar com esse trem todo aqui, ou se me matar. Se me matar, vem outro no meu lugar. Sem dúvida. Dr. Greg, muito obrigado, meu irmão. E nós já sabemos que justiça tardia é injustiça. Então, eu assino embaixo desse clamor aqui. Julgue o quanto antes essa revisão criminal. O que você queria acrescentar para a gente fechar, doutor Greg? É só isso, só agradecer, Frei. É só agradecer muito, né? E dizer para a família que porque eles tiveram, sabe? Eles falaram aqui que a possibilidade de eu fazer um vídeo e mandar para lá. E aí eles julgam lá, no gabinete. E aí sai a decisão. Entendeu? Aí eu não vou ter tempo, eu não vou ter oportunidade de falar essas verdades aqui, ué. Tem que ouvir, ué. Isso que eu tô falando aqui, Frei, essas verdades, que são responsáveis por isso tudo, que a gente tem que mudar isso. Alguém tem que dizer, sou eu, e vou dizer, presencialmente. Pode não ser agora. A família tá comigo. Pode não ser agora. Pode ser daqui a um ano, mas que eu vou falar, eu vou. Beleza, doutor Greg. Gratidão e parabéns por estar de forma muito competente e apaixonada defendendo essa causa, né? Então, nós reforçamos aqui o apelo, pedido, pelo amor de Deus, esses 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reagende o quanto antes para fazer esse julgamento, essa revisão criminal, porque, de fato, Maria Criseide e o Wellington Marcelino, o Marrom, são inocentes e estão condenados injustamente a 15 anos de prisão e padecendo as agruras da prisão, inclusive embaixo de tortura. Maria Criseide foi estuprada no presídio e tem que estancar o quanto antes essa injustiça. E pela gravidade da injustiça e das violências que aconteceram, esse julgamento precisa ser presencial. O advogado Dr. Greg e a família têm o direito de estar presente. Tá? Então, antes de concluir aqui, Lohane, eu vou devolver a palavra. Você gostaria de dizer alguma coisa, de enfatizar ou acrescentar algum aspecto, Lohane? Mais uma vez, eu só queria agradecer o espaço que o senhor deu aqui para a gente, Frei, e falar que se tem alguém, ou se o TJ, se os desembargadores, se tem alguém esperando que a poeira vá baixar, eu espero que agora eles ouçam nossa voz e
tenho a plena convicção que agora sim a gente vai falar, a gente vai aonde precisar ir, a gente vai, porque a gente não vai se calar até que eles nos escutem, até que eles escutem a minha tia, até que eles vejam a verdade nos olhos da minha tia num plenário. A gente não vai se calar, a gente como família, em 4 anos de sofrimento, a gente não aceita se calar. Não vamos aceitar ninguém colocar um tampão na nossa boca. Essa poeira não vai ficar baixa igual eles estão pensando que vai ficar. Que vai sentar a poeira, que eles vão resolver o caso da minha tia na caladinha, na surdinha. Não vai ficar assim. A gente vai aonde for preciso. Muito obrigado mais uma vez por dar a oportunidade da gente ter fala, porque daqui para frente vai ser assim, a gente vai buscar oportunidades de fala, para a gente falar, para a gente expor o que está acontecendo com a minha tia, a tamanha injustiça que eles estão sofrendo da justiça brasileira. É isso aí, muito Lohane, obrigada. Gratidão, Lohane. Dona Quitéria, vamos seguir firme com a luz e a força divina, que o Deus da vida que nos abençoe e continue nos abençoando. E em breve, quando eu estiver passando aí por Uberlândia, eu vou tomar um café aí, viu, Dona Quitéria e Lohane? E Josefa? Seja sempre bem-vindo, muito bem-vindo. Que Deus lhe abençoe. Beleza, vamos seguir. E assim que tiver a oportunidade de ter aqui uma festa cigana aqui, eu convido você, o Gregório e a Nalva. Exatamente. Povo cigano Calon, que tem uma cultura maravilhosa, uma tradição cultural milenar, né? Tem mais de 1 milhão de ciganos do Brasil. Minas Gerais é o estado que mais tem povos ciganos, tem ciganos em umas 300 cidades, no mínimo, em Minas Gerais. E para nós da Comissão Pastoral da Terra é uma alegria acompanhar também vocês, os parentes ciganos. Essa semana mesmo eu recebi pedido de socorro do acampamento cigano lá da cidade de Viçosa, que a prefeitura de Viçosa está querendo expulsar os ciganos de lá. Eu falei, não vai poder expulsar não, a prefeitura tem que arrumar um terreno aí para o acampamento dele se tornar permanente. Dr. Greg Andrade, muito obrigado, Lohane, Silva Nogueira, Dona Quitéria, Josefa Bezerra, gratidão, e eu tenho certeza absoluta que a nossa querida irmã Maria Criseide e o Wellington Marcelino estão sentindo a energia boa que nós estamos passando para ele e para ela agora. Em breve nós vamos conquistar a libertação da Maria Criseide e do Wellington. Sigamos a luta firme até depois da vitória, ok? Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me dano, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé.